Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ó Espírito de Deus, coloco perante o Senhor nessa noite, como porta-voz do Senhor para pregar a sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, apieda-te de mim, apieda, Senhor Deus, do teu povo, ajude-nos, Senhor, nos dê corações sensíveis à tua palavra, nos dê corações voltados à tua palavra, Senhor. Sabemos que a volta do Senhor Jesus Cristo está às portas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a voltar a nossa vida completamente ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus, ilumina minha mente neste momento, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso 20, no capítulo 17, mostra a pergunta dos fariseus a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus responde que o reino não vem com visível aparência, porque ele está dentro dos verdadeiros súditos do reino. Depois Jesus volta para os seus discípulos e os alerta para não acreditarem sobre a suposta aparição do reino ou do Filho do Homem em algum lugar escondido. E Jesus conclui dizendo 2 coisas aqui. Primeiro, os relâmpagos brilham no céu. Todos sabem que isso aconteceu por causa do seu clarão. Segunda coisa, Jesus fala: mas antes do Filho do Homem vir, é necessário, ele está falando para os discípulos agora, que o Filho do Homem padeça e seja rejeitado por esta geração. A primeira parte dessas 2 coisas, irmãos, já aconteceram. Jesus já padeceu e Jesus também já subiu ao céu. E agora nós estamos aguardando a volta dele como um relâmpago. Ele disse que sim, vai ser desta forma, vai ser como um relâmpago riscando o céu. Aguardamos, irmãos, de forma ansiosa a volta do Senhor Jesus. Agora, quem são os súditos do reino que os discípulos ou os fariseus perguntaram? Quais são as evidências? Lucas organiza, irmãos, seu material fazendo apontamentos interessantes. Ele fala sobre a fé, fala sobre perdão, fala sobre gratidão, perseverança e também oração. Quem está aguardando a volta de Jesus, crê que isso vai acontecer. Quem de fato está aguardando a volta de Jesus, perdoa. Quem de fato está aguardando a volta de Jesus, tem gratidão no seu coração. Ele ora, ele mantém uma vida de oração. Por isso, no capítulo 17, versículo 5, eu quero que você acompanhe comigo aí. Capítulo 17, versículo 5. Lucas organiza esse material falando sobre fé,
e perdão. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus está falando para os discípulos. Até quantas vezes os discípulos perguntaram para Jesus: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão, o meu ofensor? Jesus falou: se ele pecar contra você 7 vezes no dia e ele vier arrependido, você deve perdoá-lo. Os discípulos acharam aquilo muito difícil para eles e falaram: ó Senhor, não temos capacidade. 7 vezes nos ofendendo por dia e temos que perdoar, Senhor. Aumenta-nos a fé, nos dê capacidade, Senhor, para isso. Oh, irmãos, observe que Lucas era médico, ele era um erudito, e ele organiza o material e faz uma espécie de sanduíche, colocando, antes de vir o reino, os súditos do reino têm que fazer isso aqui: fé e perdão. Agora, Lucas, no versículo 11 até o versículo 19 do capítulo 17, fala sobre fé e gratidão. Ele coloca a parábola de Jesus aqui um pouco antes desta narrativa de Jesus sobre a sua volta. Aqui nós temos a cura de 10 leprosos. E Jesus manda aqueles 10 leprosos se apresentarem aos sacerdotes. Todos os 10 foram se apresentar ao sacerdote. Constataram cura, mas só um leproso que voltou. Observe como que Lucas coloca isso de forma, irmãos, catedrática. Só um que voltou. Jesus vira para aquele um que voltou e perguntou: cadê? Não eram 10 que foram curados? Só eu, Senhor, voltei. Por isso Jesus fala no versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé salvadora. Só um recebeu a fé salvadora. Então não é somente ter fé, é gratidão também. 9 não foram gratos a Jesus e não voltaram. Olha o ponto onde Lucas está nos levando. Da mesma forma, o autor sagrado também continua falando sobre perseverança na oração. No capítulo 18, versículo 1 a 8, ele fala sobre isso. Aqueles cujo reino está dentro deles. Aqueles que o reino estão dentro dele, eles devem orar. Por isso, a parábola de Jesus de um juiz iníquo, perverso, que não teme a Deus, que nega constantemente um pedido legítimo de uma pessoa muito necessitada e desamparada, que era uma viúva. Mesmo diante de um mundo perverso, os crentes devem perseverar com fé, que o Senhor virá fazer justiça a eles. E no verso 8 do capítulo 18, a fé volta novamente ao tema de Lucas. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Observe, irmãos, antes de Jesus voltar, quem está aguardando? Perseverança, amor, fé, gratidão. Essas são evidências de quem está aguardando a volta de Jesus. Feito essas considerações, irmãos, podemos agora voltar ao nosso texto que nós lemos aqui. Jesus ressalta a certeza do julgamento e a importância de estar preparado. Jesus ressalta a certeza do julgamento e também a importância de estar preparado. Jesus diz que sua vinda será repentina e inesperada, versículo 26 até o 33, para mostrar aos seus discípulos como será a sua vinda. Jesus usa o contexto de 2 personagens do Antigo Testamento, Noé e Ló. Não pensem vocês que Noé e Ló eram pessoas perfeitas, que pessoas que não pecaram. Noé, nós ficamos sabendo em Gênesis que ele gostava mesmo de beber. Ele bebeu e ficou embriagado. Bebeu tanto vinho que ficou embriagado e saiu fora da sua tenda nu. Perdeu o tirocínio, perdeu a moral, perdeu o pudor por causa da bebida. Ele não era uma pessoa perfeita. O ponto de Jesus não é esse, de perfeição.
O ponto de Jesus é que, mesmo sendo imperfeito como ele era, quando Deus falou, vou destruir o mundo, faz uma arca para você e sua família, ele obedeceu. Ele obedeceu. Então Jesus nos leva aqui, irmãos, a dizer que no dia do arrebatamento, no grande dia do Senhor, nós não seremos perfeitos. Nós não subiremos porque somos perfeitos. Nós subiremos porque a palavra de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Nós ouvimos a voz de Deus. Da mesma forma, Ló olhou as campinas do Jordão e se encantou quando os pastores de Ló e de Abraão brigaram. Abraão falou para Ló, olha, não dá mais para nossos pastores conviverem juntos. Escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz o texto sagrado em Gênesis que Ló olhou e viu as campinas do Jordão que bandeava para o lado de Sodoma e Gomorra. E ele foi. Não sabemos por qual razão Ló foi parar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Ló também não era um homem perfeito. Mas quando o anjo chegou na casa dele e falou, eu sou aquele enviado de Deus que veio aqui para destruir essa cidade, salva-te pela tua vida, fuja para o monte. E ele obedeceu, mesmo imperfeito. Jesus está pegando esses dois personagens e falando, se teve Ló, se teve Noé que obedeceram, o contexto do mundo deles era de desobediência. Uma nação, um mundo despudorado, imoral, um mundo cheio de adultério, cheio de fanfarrice, beberrice, um mundo jogado na lama, mergulhado na lama do pecado, era um mundo assim. Então Jesus fala como foi nos dias de Noé. Qual é o problema de comer, beber, casar e dar-se em casamento? Nenhum pecado nisso. O ponto de Jesus é que quando Jesus vier, quando ele vier, o mundo estará mergulhado em si mesmo e nos seus prazeres. Deus, quero saber de Deus. Igreja, não, quer saber de igreja não. Quando Jesus vier, muitas pessoas estarão como os antediluvianos e como os sodomitas, Sodoma e Gomorra, mergulhado nos seus prazeres, não importando com Deus, deixando as coisas de Deus em último lugar, não atentando para aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, o Espírito de Deus nos alerta aqui nesta noite através da sua palavra. Cuidado, cuidado, não se envolva com este mundo, não se envolva com os prazeres deste mundo. Você pode desfrutar, como nós vimos aqui em Eclesiastes, você pode desfrutar do melhor deste mundo, mas com responsabilidade, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Olha, irmãos, este é o mundo da volta de Jesus é um mundo voltado para si mesmo, como os antediluvianos e como também Sodoma e Gomorra. Os profetas falaram sobre Sodoma. Em Gênesis nós não temos muito detalhes sobre Sodoma, mas os profetas falaram bem detidamente sobre os sodomitas. Isaías, capítulo 3, versículo 9, diz, o aspecto do seu rosto, falando de Sodoma, testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Sodoma, irmãos, era uma cidade sem pudor. Uma cidade que pecava à luz do dia. Não encobria os seus pecados. Qualquer pecado que você pensar aí agora, praticava em Sodoma à luz do dia.
E o profeta Isaías fala, assim está acontecendo na cidade de Jerusalém, como Sodoma. Ó, irmãos, logo o povo de Deus mergulhado nessas coisas, logo o povo da aliança mergulhado nessas coisas. Não, Jesus está alertando o seu povo, alertando a sua igreja aqui no Guanabara, alertando o seu povo em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos do mundo. Cuidado, cuidado. Jeremias também fala sobre Sodoma. Jeremias capítulo 23, versículo 14. Mas aos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Adultério, falsidade e apoio aos malfeitores era o mundo de Sodoma e Gomorra. Era virtude praticar o ilícito em Sodoma e Gomorra. Era virtude praticar iniquidade em Sodoma e Gomorra. Era virtude se mergulhar na lama do pecado lá em Sodoma e Gomorra. Ló, como nós vimos aqui na liturgia, sua alma afligia com aquilo. Sua alma ficava atormentada com aquilo. Ele foi um grande pregador com seu grande exemplo lá em Sodoma e Gomorra. Mas não é só o profeta Isaías e Jeremias que falam também de Sodoma e Gomorra, mas o profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca parou o pobre e o necessitado. Sodoma e Gomorra, os sodomitas eram egoístas, não tinham compaixão de ninguém. Se eles estivessem comendo e bebendo, problema dos demais. Eles não tinham compaixão, não tinha amor dentro de Sodoma e Gomorra. Por isso Deus enviou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Oh, irmãos, como é o mundo hoje? Como é o mundo em todas as áreas da vida. E eu oro para que a avareza, a falta de amor e compaixão não venha atingir minha vida nem a sua vida, meu irmão. Porque aí nós estamos igual Sodoma e Gomorra, sem amor, sem compaixão. E Jesus falou que vai ser assim quando Ele voltar. As pessoas estarão voltadas para si mesmas. As pessoas não importarão com o outro. As pessoas estarão vivendo para si mesmas. E no versículo 32, Jesus faz um alerta aqui, irmão, solene. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra dessas mulheres, meus discípulos. Lembra dessa mulher. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que esta mulher conheceu o Deus de Israel. Esta mulher viveu com Abraão. Ela viu Deus agindo na vida de Abraão. Esta mulher teve muitos privilégios, casou-se na família de Abraão. Seus filhos certamente foram circuncidados e receberam o selo do pacto. Ela teve muitos privilégios. Esta mulher viu os anjos de Deus. Esta mulher teve o privilégio de colocar dentro da sua casa 2 anjos de Deus. Esta mulher deu comida para os anjos de Deus. No entanto, seu coração estava dentro de Sodoma e Gomorra. O anjo chegou e disse: vamos embora, Deus vai destruir isso aqui. Escapa para a tua vida, fuja para aquela montanha. E quando eles estavam saindo, o anjo disse: não olhe para trás, siga. E quando o clarão, irmãos, do fogo descendo do céu, queimando Sodoma e Gomorra, bebês, adolescentes em Sodoma e Gomorra, todos morrendo, queimado, triturado por causa do pecado dos sodomitas. E ela viu o clarão, e ela: não é possível que os meus bens vão ser queimados lá. E ela olhou para trás e virou estátua de sal. Ela saiu de Sodoma
mas Sodoma não saiu da sua vida. Fisicamente ela estava fora. Oh, amados irmãos, quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Às vezes podemos estar na igreja, mas nosso coração não está na igreja. Às vezes pertencemos a alguma denominação, mas nosso coração não está aqui. Podemos correr o risco de não amarmos o Senhor assim. Corremos o risco, irmãos. Eu fiquei assim, com meu coração dolorido um dia, numa determinada igreja onde eu pertencia. Estava jogando o Cruzeiro e o Atlético, e é a hora de culto. Olha, irmãos, do meu lado estava sentado o pessoal, quanto está o placar? Dentro do culto, irmãos, no meio do foguetório. Oh, meu Deus! Não, irmãos, não podemos, irmãos. Este momento aqui é um momento sagrado. É um momento, você pode ter o seu time, mas cuidado, não coloque o seu time no coração, coloque Jesus. Não coloque este mundo no seu coração, coloque Jesus. Porque se não for, Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló. Cuidado com seus bens, cuidado com os seus pertences. Jesus um dia falou, se o teu olho direito te escandalizar, arranca. É melhor entrar na vida faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Tira. Se a sua mão direita te escandalizar, corta essa mão. Faça tudo possível para tirar qualquer obstáculo da sua vida. Tira esse negócio. Se é o celular, quebra esse negócio. Joga isso fora. Joga, se é ele que está tirando, sendo um obstáculo. Se é o computador, se é o dinheiro, se é o time, sei lá o quê. Lembre-se da mulher de Ló. Nosso coração, irmãos, precisa estar, de fato, ligado ao Senhor. Lembre-se. Ela tentou preservar os seus bens, não é? Ela está com o coração lá, por isso que Jesus diz aí, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Lucas está colocando isso aqui, irmão, dentro de um contexto da mulher de Ló. Está colocando porque ela olhou para trás com um coração pesaroso de tanto fogo queimando a sua casa, linda casa que eles tinham em Sodoma e Gomorra, lindos bens, gado que eles tinham em Sodoma e Gomorra, talvez até comércio dentro de Sodoma e Gomorra, e ela olhou para trás com o coração. Aí Jesus disse, olhe para a mulher de Ló, porque quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. E para mostrar, irmãos, eu gosto demais de ler Lucas, o Evangelho de Lucas, porque ele organiza isso de forma lógica, para nós entendermos. Então, dentro desse sanduíche que ele coloca aqui, ele fala do jovem rico que chegou perto de Jesus. Oh, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos? Sei, inclusive eu guardo todos os mandamentos. Ah, mesmo? Você guarda? Então, para você me seguir, você precisa vender tudo que tem e me seguir. E ele foi embora. O coração dele estava igual o coração da mulher de Ló, ligado às coisas do mundo, ligado ao dinheiro, ligado às posses. Esse é quem vai ficar. Esse é quem vai ficar emaranhado aí neste mundo, quando Jesus arrebatar a igreja. Esses vão ficar, porque de fato não ama Jesus. Mas Lucas também coloca depois, no capítulo 19, Zaqueu, um homem odiado lá em Israel, um publicano, odiado, mas ele ficou desejoso de ver Jesus, e de repente Jesus sai andando e ele sobe numa árvore chamada sicômoro, e ele, para ver Jesus, ele era de baixa estatura e queria ver Jesus, e o Senhor mandou ele descer, desce, porque hoje convém pousar na sua casa. Ô Zaqueu, eu vou dormir na sua casa hoje, Zaqueu. E é claro que naquela época não era só dormir, tinha uma janta muito especial, uma ceia muito especial. E ele deu isso para Jesus.
E ele vira para Jesus, eu acho que nesse momento de comes e bebe, junto com Jesus na casa dele, e falou: ó Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus está mostrando, Lucas põe esse material aqui junto com a volta de Jesus, dizendo: quem estiver aguardando Jesus não tem o coração nesse negócio aí não, dinheiro não, tem não. É espetacular a maneira que Lucas organiza o material para nos falar. Então, como será a volta de Jesus? Repentina e inesperada. Em segundo lugar, irmãos, a segunda coisa que Jesus diz aqui é que a sua vinda separará os salvos dos não salvos. Versículo 34 a 36. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Para mostrar, amados irmãos, a separação dos que servem a Ele e dos que não servem, Jesus diz que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Numa parte do globo, haverá pessoas que estarão em descanso depois de um intenso dia de trabalho. E dentro desse grupo haverá salvos e não salvos. Quando Jesus pega, talvez aqui se referindo a um casal, quando Jesus fala isso, ele está falando que 50% da humanidade será salva e 50% não será. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele vai vir numa parte da noite, as pessoas trabalharam o dia inteiro, estão dormindo. Aqui nós estamos de noite e tem muitas pessoas dormindo, descansando, não é? Se Jesus vier agora, neste exato momento, um grupo será levado e outro grupo será deixado. Mas Jesus também fala que ele vai vir para outra parte do globo de dia também, não é? 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui é trabalho, é durante o dia. Dentro desses 2 grupos do globo que estão trabalhando agora, se Jesus vier agora, um grupo será salvo e outro grupo será condenado. Seja de dia ou seja de noite, seja trabalhando, seja descansando, há um grupo de salvos e há um grupo dos perdidos. Há um grupo que trabalha para a glória de Deus e há um grupo que trabalha para si mesmo e sua glória. Esses ficarão como Sodoma e Gomorra, pó e cinza, porque o Senhor virá, como diz Tessalonicense, em grande ira, tomando vingança dos que servem a Deus, daqueles que ouviram o Evangelho e não obedecem o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que assim como o relâmpago brilha de uma a outra extremidade, assim será no seu dia a vinda do Filho do Homem. Um brilho intenso, talvez este seja o sinal. Talvez este sim seja o sinal. Vai acontecer um brilho intenso no céu, seguido de um grande estrondo, como se fosse a última trombeta de Deus. O apóstolo Paulo diz que isso vai acontecer quando a última trombeta de Deus tocar. Esse talvez seja, irmãos, o sinal, um clarão no céu. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus diz que sua vinda, versículo 37, será seguida por julgamento. Esse texto de muitas mortes acontecendo em Jerusalém, lá em Mateus 24, Jesus está colocando esta passagem com a grande matança do general Tito, invadiu Jerusalém no ano 70 e matou centenas de milhares de judeus ali. Jesus está dizendo, como vocês vão saber que está acontecendo o julgamento de Deus sobre vocês, quando vocês virem o cadáver, quando vocês virem lá o corpo morto, estirado, vocês vão saber que eu vim com juízo contra vocês. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Ó Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta os seus pitainhos, e vocês não quiseram.
Ainda falaram no Calvário: caia sobre nós o sangue dele e sobre a nossa geração. Então Jesus profere, eles perguntam para Jesus: onde será isso, Senhor? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Da mesma forma, irmão, quando você olhar dentro de um pasto, na fazenda, os urubus descendo, é um sinal de que ali tem um corpo morto, tem uma carcaça ali. E Lucas pega esta fala de Jesus e coloca dentro da sua vinda. Como nós vamos saber, Senhor, da sua vinda? Haverá muitos mortos espiritualmente, muitos mortos. E esses mortos receberão o julgamento de Deus. A vinda de Jesus vai vir para mostrar às claras os mortos espiritualmente. Oh, quantos mortos espiritualmente! Vestidos de santidade, vestidos de religiosidade, vestidos, irmãos, com uma capa furada, uma capa de um material que não é celestial, vestido com sua própria justiça. Quando Jesus vier, esses mortos espiritualmente vão ficar. Quando Jesus vier, essas pessoas que menosprezaram a Deus, que menosprezaram o culto a Deus, a vida com Deus, a vida congregacional, que menosprezaram servir ao Senhor, os abutres virão sobre eles, porque é o julgamento de Deus. Que o Senhor te ajude, meu irmão, que o Senhor nos ajude. Nós sabemos que a iniquidade esfriará o amor. No sermão passado nós vimos isso, não é? Vai esfriar o amor de muitos, pessoas buscando seus próprios interesses, não o interesse de Deus, não é? Este é um fato da profecia da vinda de Jesus. Mas essas pessoas estão só mostrando, de fato, que elas estão mortas espiritualmente, não têm vida com Deus, não têm relacionamento com Deus, vivem longe de Deus. Oh, quando Jesus vier, chorarão e rangerão os dentes. Rangerão os dentes. E o Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês não pertencem a mim. Mas aqueles que não têm o coração neste mundo, aqueles como Ló e Noé, atentaram para a advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não põe o coração neste mundo. Não foi como o jovem rico que amou as riquezas e abandonou Jesus. Mas aqueles irmãos que serviram ao Senhor, que atentaram para as advertências do Senhor, que buscaram o Senhor, mesmo sendo falho, como todos nós aqui somos, inclusive o pastor, todos nós aqui somos, mas que buscaram o Senhor, irmãos. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar.